Meus amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Está tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para trazer ao vosso coração mais uma reflexão. Queridos, eu quero pedir a você que ainda não compartilhou os nossos vídeos com alguém, compartilhe e nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe possível e assim a alcançar mais vidas pelo poder da palavra de Deus. Você já sabe que quando você compartilha os nossos vídeos, da mesma forma que Deus me usa aqui, te usa compartilhando. E você pode estar ajudando alguém a encontrar o caminho da salvação e encontrar também o Salvador. Amém, meus amados? Meus queridos, reflita comigo. Jesus disse assim: o que eu faço agora só entenderás depois. Meus amados, por mais que você se preocupe, por mais que você queira, por mais que você fique nervoso, por mais que você queira, você não vai entender o processo de imediato. Você não vai entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus, antes que Ele concretize na tua vida aquilo que Ele determinou para você. Meus amados, o que Jesus estava dizendo, o que eu faço agora, você não vai entender agora, só depois. Ele está lhe proibindo de perguntar certas coisas na trajetória. Ele está lhe proibindo de bisbilhotar, de procurar saber o porquê do que ele está fazendo na sua vida. Aí ele diz: você só vai entender depois. Logo, eu entendo que tudo será explicado, tudo será revelado e mostrado quando o processo terminar. Então, meu amado, não vai adiantar você querer saber o porquê dessa luta, o porquê dessa prova, o porquê dessa adversidade, o porquê desse problema que você está passando. Não vai adiantar você se preocupar ao extremo, porque Deus não vai te explicar agora. Espere tudo terminar, que depois do caso encerrado, concretizado, aí sim, Deus vai te explicar. Já existe um louvor de um certo cantor que diz que Deus complica, descomplica, mas depois ele explica por que foi que complicou. Então, meus amados, quem saberia, quem poderia explicar ou pelo menos entender a trajetória dos filhos de Israel em meio ao deserto? Tanta adversidade, tanto problema que eles passaram. Não foi Deus que mandou? Não foi Deus que os tirou da terra do Egito? E por que não aplainou o caminho? Por que não deixou tudo fácil para que eles passassem? Porque, meus amados, Deus, ele nos tira da zona de conforto e nos coloca em uns momentos difíceis da nossa vida para que venhamos a aprender. E esses momentos difíceis vêm para nos preparar, para nos ensinar, para nos moldar. É para isso. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por quê? Por que somente comigo? E não acontece com o fulano. Deus não dará a ninguém uma cruz, um peso que essa pessoa não possa suportar. O que eu acho incrível da parte de Deus é que o que ele determinou, é que o que ele projetou para fazer na sua vida, ninguém vai conseguir tirar a atenção de Deus enquanto Deus está trabalhando na tua vida. Você percebeu que quando Deus disse para Jeremias: Jeremias, desça à casa do oleiro e lá eu vou te fazer ouvir a minha voz, a minha palavra. Vou te ensinar lá, desce lá. Jeremias desceu. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele conta
que ele olha e vê o oleiro que estava trabalhando no exato momento em que ele estava fazendo um vaso. Perceba que quando Jeremias chegou, não fez o oleiro parar, o oleiro não parou, o oleiro não tirou o olho da sua obra. Não. Jeremias chegou e ficou olhando para o oleiro, e o oleiro trabalhava. O vaso caiu, quebrou-se, o oleiro pegou, colocou nas rodas e começou a trabalhar e a fazer outro vaso conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias, a chegada de Jeremias não tirou a atenção do oleiro. Por isso que eu quero dizer para você, você não vai entender nada enquanto você estiver no processo. Você não vai entender nada enquanto o oleiro estiver trabalhando em você. Você não vai entender nada enquanto você estiver na roda do oleiro. Glória a Deus. Não procure saber, não queira entender, porque só vai entender depois. E isso é bíblico. É o que o Senhor nos mostra, nos revela na sua palavra. Não vai adiantar, meus amados. Não é porque só eu. Não, não é só você. Todo mundo passa. Só que cada um tem um grau que suporta mais do que o outro. E por essa razão é que o oleiro não vai perder a atenção quando está trabalhando em você. Por isso que ele disse, olha, o que eu estou fazendo agora você só vai entender depois. Será que José entendia o momento do processo, o ódio dos seus irmãos, colocou ele dentro de uma cisterna, depois vendeu para os ismaelitas, dos ismaelitas passa para os egípcios, e ele vai parar na casa de Potifar, de lá ele entra, ele vai para a prisão. Será que ele entendia? Se olhando aos nossos olhos físicos e carnais e sem nenhuma compreensão, será que a gente imaginaria que José se tornasse governador? Não, mas depois de tudo, de todo o processo, de toda a luta, de toda a humilhação, de toda a escravidão, José entendeu que tudo aquilo foi preparando ele para chegar a ser governador. Glória a Deus para sempre. Olhando aos nossos olhos, quem imaginaria, meus amados? Quem imaginaria que Deus, que o Senhor Jesus fazia de Paulo o maior dos apóstolos? Olhando pelo que ele sofreu, pelo que ele passou, pelos naufrágios, as lutas, as adversidades, ser apedrejado, passar por prisões. Irmãos, imagine. Quem nunca imaginaria que o apóstolo Paulo se tornaria o maior dos apóstolos? Então, meus queridos, não vale a pena a gente querer entender, querer saber o processo que Deus está traçando para nós e o porquê daquilo, para quê, por que é que Deus está fazendo passar por isso. Não adianta você querer saber, porque a explicação exata, concreta, você só terá quando acabar o processo. Quando terminar a obra de Deus na tua vida, ele vai dizer, eu fiz isso por causa disso, permiti isso por causa disso, deixei você passar por aqui por causa disso. Você lembra, meus amados, você lembra de quando a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo que o Senhor deixou, permitiu que os filhos de Israel fossem provados no deserto para ver o que estava no coração deles? Deus queria saber se eles eram agradecidos, verdadeiros adoradores, ou se estavam ali adorando, chamando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, somente por algumas coisas, ou se estavam adorando porque reconheceram que ele era Deus. Deus permitiu que eles passassem no deserto. E você vai ver a quantidade de homens e de mulheres que foram murmuradores e que não conseguiram chegar na terra prometida. Mas quem chegou soube valorizar o processo, a trajetória difícil, a dor e as lágrimas com que choraram. Meus amados, veja bem. Quem imaginaria que num barco que Jesus estivesse,
uma tempestade poderia assolar. Agora, mais difícil ainda, quem imaginaria, da forma que aquela tempestade se levantou, o barco conseguir chegar do outro lado? Os discípulos só puderam ter aquela experiência passando por aquele processo. Porque os discípulos já tinham visto Jesus curar enfermos, levantar paralítico, curar coxo. Ele já tinha visto Jesus dar vista a cego, curar de surdez, de mudez. Irmãos, Jesus já tinha feito muitos milagres, inclusive curar leproso. Mas eles não tinham conhecimento de que Jesus, eles não tinham conhecimento de que Jesus poderia falar com o mar, falar com o vento, ou seja, falar com a natureza e a natureza lhe obedecer. Foi preciso Jesus se levantar em meio àquela tempestade e dizer ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te. E se fez bonança, e os discípulos olharam para ele e disseram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Como que dizendo: eu já vi ele fazer tudo. Já vi curar, já vi libertar, expulsar demônios, eu já vi ele dar visto cego, eu já vi ele devolver a audição ao surdo, eu já vi ele levantar paralítico, eu já vi ele fazer coisa, já vi ele ressuscitar até morto. Agora, falar com a natureza e a natureza obedecer, nunca vi. Pois é, somente ali, no momento da tempestade, foi que eles conseguiram ver esse lado de Jesus. Eles perceberam que ali, que Jesus era o dono de tudo, que não existia para ele nada impossível. E às vezes Deus faz a gente passar por caminhos estreitos, portas estreitas, problemas grandes, lutas que parece que não vamos chegar do outro lado, problemas que parece que não vamos suportar, enfermidade que parece que não vai ter cura. Para que ele permite isso? Para que a gente o conheça, para que a gente seja mais firme, para que a gente tenha um testemunho, para que a gente reconheça que não há outro, só Ele é Deus. Então não questione, não pergunte, não abra a boca para dizer por que somente eu? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Não pergunte mais. Aguarde o que Deus, o que Jesus está fazendo agora na tua vida. Ele vai te fazer entender depois. Ele vai te explicar depois. Apenas passe o processo. Apenas continue na jornada. Tá difícil? Tá. Tá chorando? Tá. Tá doendo? Tá. Mas não pare. Continue, que é em meio a tudo isso que Deus vai mostrar para você o porquê de tudo isso que Ele te permitiu passar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, Ele mostrou para Jairo que diante dele a morte bate continência, que diante dele a morte se ajoelha, que diante dele a morte não tem vez. Ele foi à casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Foi necessário que a filha de Jairo adoecesse e chegasse a morrer, para que Jairo conhecesse de fato quem era Jesus. Às vezes, Deus permite que você fique desempregado, para Deus te fazer entender o quanto é importante a humildade, o quanto é importante ser humilde, o quanto é importante valorizar amigos, o quanto é importante entender que eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim. Deus permite, meus amados, algumas situações acontecerem na nossa vida para que a gente aprenda algumas lições. Deus não vai permitir você passar por uma borrasca, por um problema, por uma luta, por uma enfermidade, sem que Ele te ensine alguma coisa. Tudo isso que você passar, Ele está te dando uma lição. O que importa é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso, meu querido, o que eu quero dizer para você,
nesse momento, quando Dorcas morreu, que foram avisar a Pedro, e parece-me que eu vejo a situação. Eu imagino Pedro dizendo, não, porque Dorcas teve que morrer. Dorcas não pode morrer. Porque Dorcas é quem costura as nossas túnicas, as nossas roupas. Quem vai costurar para nós? Será que não existiam outras costureiras? Sem ser Dorcas? Claro que existia. Mas com certeza para costurar com amor, para fazer com dedicação, com carinho, era somente Dorcas. Ainda mais que naquele período em que os discípulos, os apóstolos, eles eram perseguidos. Pedro vai lá e clama. Pede ao Senhor que devolva Dorcas. E Dorcas volta à vida. Ou seja, Pedro valorizou, como outros valorizou, quem vai costurar para nós. Dorcas é a única. Dorcas faz com carinho. Dorcas faz com amor. Existem tantas amizades que se perderam na caminhada, que se arranharam, que se quebraram no caminho. Tantas pessoas que estão distantes um do outro e Deus permite situações para quê? Para unir, para juntar. Deus às vezes permite, meus amados, que alguma pessoa da nossa família adoeça para que a família se una. A Bíblia diz que Deus mata o corpo para salvar a alma. Olha para aí, irmão. Há tudo, há um aprendizado. Deus permite situações na minha e na tua vida para que nós possamos valorizar, aprender alguma lição que Ele queira passar para nós. Veja aqui uma coisa. Quantas pessoas perdem amigos tão fácil? Amados, a Bíblia vai mostrar que 4 homens, eles souberam que Jesus estava ali e pegaram um homem que estava paralítico e levaram este homem para Jesus curar. Quando ele chega lá, eles não encontram acesso, passagem pela porta, nem por janela, por lugar nenhum. A casa estava abarrotada de gente. E a Bíblia diz que eles sobem na casa, faz uma abertura do telhado e põe a cama do paralítico. Jesus cura o paralítico. Só que daí para frente, a gente não ouve mais falar daqueles 4 homens. Aquele paralítico, a fé não era dele. Porque você não vê nenhum diálogo de Jesus com aquele homem. O homem sai curado. E você vai olhar. Qual foi o aprendizado dali? Aquele homem poderia ser muito grato àqueles 4 homens que o levaram. Quantas pessoas, meus amados irmãos, têm sido ingrato a outro que lhe ajudou em tempo oportuno, que estendeu a mão quando você precisou, que te abraçou quando você precisava de um abraço, que te deu uma palavra quando você precisava de uma palavra, que te aconselhou quando você precisava de um conselho, que te ajudou quando você necessitou. E quantas pessoas têm perdido isso? Aí às vezes, porque você melhorou de vida, esqueceu do amigo pobre. Porque você hoje tem, esqueceu do que não tem. Você fez novas amizades e esqueceu o amigo antigo. Você achou alguém que te abraçasse e você abraçou e esqueceu e soltou do abraço aquele que te abraçou há tanto tempo. Você se aconselha com outro
e não se aconselha mais com aquele que te aconselhava sempre. A gente perde muito fácil, irmão. Mas quando o Senhor quer unir, quando o Senhor quer juntar de novo, Ele cria situações. Ele cria uma situação. Ele permite alguma coisa. Que Deus livre, mas às vezes Ele permite um acidente. Ele permite uma enfermidade. Ele permite um mal-entendido e você é quem vai resolver. Ele permite alguma coisa para que volte a unir, a valorizar aquela amizade que foi perdida. Não queira entender agora, enquanto você ainda está no processo. Isso só vai ser explicado, você só passará a entender depois que o processo terminar. Glória a Deus. Amém, meus amados? Percebe aquela mulher cananeia, quando chegou gritando atrás de Jesus, dizendo: mestre, me socorre. Os discípulos disseram: mestre, manda ela voltar. Vem gritando atrás da gente. Manda voltar. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não disse nada para a mulher. E olhou para a mulher e disse assim: mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Logo, Jesus estava dizendo que não podia servir aquela mulher. Não podia favorecê-la. E chamou a mulher de cachorro. Aquela mulher olhou, percebeu que estava na prova. E ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Irmão, se aquela mulher tivesse aberto a boca e revidado a palavra que Jesus disse, aquela mulher teria perdido o milagre. Mas quando aquela mulher disse assim: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, Jesus olhou para ela e disse: só mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo, para contigo, o que tu deseja. E o que é que ela desejava? Que a filha dela ficasse liberta, livre, curada. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, a menina já estava curada, já estava livre, já estava em perfeito estado. Eu percebo aqui, por que foi que Jesus provou a fé daquela mulher? Para que aquela mulher viesse a ter um testemunho. Às vezes, irmão, Deus prova a gente. Deus cria uma situação, um problema, uma coisa, para que a gente passe a ativar a nossa fé. Para que a gente possa fazer algo que, de acordo com a palavra de Deus, você possa ter uma fé viva, eficaz, firme naquele que te chamou. Amém, querido? O que Deus está fazendo agora na tua vida, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Amém? Deus abençoe sua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Reflita comigo e compartilhe com alguém essa reflexão. Deus abençoe. Tchau e a paz do Senhor.